Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje recebe Arthur Igreja, empresário, investidor e professor da FGV do Rio de Janeiro. Arthur Igreja, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Obrigado, Milton. Prazer estar aqui. Arthur, falei que você é investidor e imagino quem ouviu a chamada desse programa já deve estar pensando assim, se ele é investidor, ele é o cara que eu preciso. O que eu preciso para convencer você a investir no meu negócio, na minha ideia? Milton, estou sempre em busca de startups de alto potencial, então participo de algumas redes de investimento, a Curitiba Angels e também uma rede chamada West Angels. E o que nós procuramos são empresas fundamentalmente de base tecnológica com alta escalabilidade. Então são empresas que têm grande capacidade de crescimento. Agora, são empresas que estão dando os seus primeiros passos. Exatamente. Então o investimento anjo normalmente é o primeiro investimento que uma startup de alto potencial recebe. E o que nós procuramos são empreendedores. Na verdade, no investimento anjo nós olhamos muito mais as pessoas do que o negócio. É o que nós falamos, é o que se fala muito em São Francisco. Numa startup é uma corrida de cavalo, mas nós apostamos no jockey. Então nós precisamos ver um empreendedor com brilho nos olhos. Pois é, mas além do tal brilho nos olhos, o que eu preciso ter para ter a certeza de que meu negócio pode realmente começar? Olha, o que nós buscamos muito é um empreendedor que já mostre muito preparo, consiga defender um estudo de mercado bem feito. Então, a ideia nós sabemos que vale muito pouco ou nada. É um profissional que consegue demonstrar capacidade de entrega, capacidade de execução. E também se fala muito que é um profissional apaixonado pelo problema, ou seja, ele quer resolver um problema grande, um problema que muita gente passa, e ele está absolutamente apaixonado por conseguir transformar esse problema numa solução mais simples. Quem são as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho? Quem são as pessoas que estão criando dessa maneira ou pensando dessa maneira? Isso é um aspecto incrível, o quanto que a capacidade de criação de startups, de empreender, tem se democratizado. Então, nós temos que fugir um pouco desse estigma de que é um jovem de 17 a 20 anos. Esses são os outliers, as pessoas completamente fora da curva. A estatística mostra que são pessoas que já quebraram um negócio pelo menos uma vez, têm muito preparo e têm um pouco mais do que 35 anos. Então, são times com um pouco mais de 3 fundadores, muito preparados, cada vez mais. Arthur Igreja, hoje, o que é essencial no momento de você pensar se um negócio realmente pode dar certo ou não? Porque se você faz um investimento tão no início desse processo, como é que dá para perceber qual é o tamanho daquilo, aonde ele pode chegar? Perfeito. Então, é necessário tentar validar essas hipóteses o mais rápido possível, errar rápido. Validar, o que é isso? Validar é entrar em contato com o consumidor. Então, o erro de muitos empreendedores é ficar na etapa de planejamento ou concebendo um produto que ele ainda não sabe se efetivamente o mercado deseja. Então, validar o produto é colocar ele em contato com potenciais clientes. Ou seja, criar o que nós chamamos de landing pages, tentar entrar em contato com essas pessoas via Facebook. O que se fala muito também nos Estados Unidos é saia do escritório e vá falar com as pessoas, vá para a rua, vá contactar os clientes. Então, ali terá um feedback, o empreendedor vai conseguir encontrar sinais de uma forma mais rápida para validar se as suas hipóteses de negócio são válidas. A ideia de tenho que ter um negócio amadurecido para depois ir para frente, da linha de frente, isso não existe. Não existe negócio amadurecido hoje? Isso tem mudado muito em virtude da velocidade, que é o grande tema. Então, como o mundo dos negócios está cada vez mais rápido, esperar para ter o produto perfeito é um equívoco. Então, se o produto que você está levando para o mercado, você acredita que ele está perfeito, ele já passou do tempo. Então, tem que criar uma versão minimamente viável desse produto, colocar em contato com o maior número de pessoas, de potenciais clientes, para adaptá-lo ao longo dessa jornada. Então, não se pode esperar ter o produto perfeito ou um ciclo de desenvolvimento 100% concluído. Dá para dizer que a gente vive na versão beta hoje em dia? Uma constante versão beta em amadurecimento, exatamente isso. Você falou do tempo e falou da tecnologia. Queria que você trabalhasse um pouco mais em cima desse tema, quer dizer, o quanto essa tecnologia está impactando a nossa percepção de tempo. Perfeito. Então, Milton, o que nós temos é essa percepção de que o tempo tem se compactado é muito fruto do aumento exponencial de números de pessoas conectadas, ou seja, até 96 a 98, pouquíssima gente tinha internet. Hoje nós estamos chegando no mundo a 4 bilhões de conectados.
Nós temos vários projetos aí de Google, Facebook, várias empresas querendo levar a internet, inclusive, para o mundo inteiro de forma gratuita, transformar o mundo numa grande Wi-Fi. Faltaria uns 3 bi, né, para isso. Exatamente. E não aí, 3 bi de dólares, 3 bilhões de pessoas. Exatamente. E aí, essas transformações se proliferam com uma velocidade cada vez maior. Eu sempre cito que a adoção de tecnologia levava décadas e hoje leva semanas, porque nós atingimos um número muito grande de usuários em semanas. E aí, de qualquer lugar do mundo, surgem novas tecnologias e novas soluções que impactam esse número gigante de pessoas. Ou seja, as grandes corporações começam a perder o seu domínio. É curioso você falar isso, porque quando nós olhamos a lista das empresas que mais faturam, nós vemos grandes conglomerados na área digital. Por que isso acontece? Não é uma contradição ao que você está identificando nesse mercado? É um paradoxo interessante, pelo seguinte, essas empresas, então, recentemente tivemos a publicação de que as 5 empresas mais valiosas do mundo são as empresas que mais detêm dados de usuários, mas elas têm cada vez mais se comportado como plataformas de negócio e não necessariamente comercializado de ponta a ponta um serviço ou um produto. Então essa é uma grande mudança. Então sim, nós temos um paradoxo que cada vez mais pessoas empreendem, cada vez mais startups surgem, mas nós temos um certo domínio. Aí nós estamos falando de Amazon, Facebook, Google, mas elas são plataformas transacionais. Ou seja, o que o Google tenta fazer? Conectar usuários com empresas, cada vez mais ter dados de usuários para poder ofertar serviços e produtos de uma forma mais direcionada através dos seus anúncios. Idem o Facebook, idem Amazon e tudo mais. Então sim, de um lado nós temos plataformas, mas a mudança com a geração anterior de empresas é que essas empresas produziam e entregavam serviços de ponta a ponta, ao passo que esses grandes conglomerados conectam oferta e demanda, conectam consumidores num modelo que nós chamamos de peer-to-peer. Uma startup, para ter o seu alcance ampliado, globalizado, ela necessariamente vai acabar ficando refém desses grandes conglomerados? Essa é uma discussão que está acontecendo especialmente na Europa, que uma startup cada vez mais ela tem as mesmas ferramentas que uma Amazon, que um Google, mas mais dificuldade pela escala que essas empresas têm alcançado. Mas aí vale refletir um pouco sobre o que aconteceu com o caso do WhatsApp, que era uma startup, era uma empresa minúscula e rapidamente conseguiu uma atração de usuários, porque tinha uma solução mais bem resolvida do que o Facebook, e o Facebook acabou tendo que comprar. Então veja que curioso, o Facebook tinha naquele momento mais de 2 bilhões de usuários, então tendia para um domínio desse mercado de redes sociais, e quando ela percebeu, se viu ameaçada por uma rede chamada WhatsApp, que crescia numa velocidade muito maior do que o Facebook. O que teve que fazer, o que levou o Facebook a ter que fazer uma aquisição caríssima. Aí me permita até voltar um pouco ao início da nossa conversa, quando eu falei aqui com você, o que você busca em alguém que apresenta um novo negócio, um empreendedorismo, o que você tenta achar ali. Quanto tempo leva hoje para a gente saber se uma empresa vai ter ou não sucesso, já que o tempo e a tecnologia nos impactam tanto? Via de regra, nós conseguimos ter esses sinais entre 6 meses a 1 ano. Conseguimos ver se o empreendedor, se a startup, o time de empreendedores, está conseguindo alcançar determinados milestones. Então esse é um ponto muito importante de ser tocado, porque tudo isso é muito novo e tem ainda alguns investidores, alguns profissionais, até grandes empresas que fazem corporate venture, que é investimento em startups, que acham que você não tem que metrificar isso. E pelo contrário, justamente como o tempo é muito curto, é importante medir cada vez mais. E num curto espaço de tempo você consegue perceber se o público está aderente ou não àquela solução. Então, num espaço de 6 meses a 1 ano, você já consegue ter sinais muito importantes. Nestes 6 meses a 1 ano, necessariamente o negócio que nós começamos a discutir lá no início não é o mesmo. Ou seja, a gente pode sofrer grandes e várias transformações ao longo desse período. Sem sombra de dúvida. Então, uma das coisas mais comuns nas startups é o que nós chamamos de pivotagem de negócio. Ela nasce com uma série de premissas e hipóteses, e quando ela encontra o público com o seu MVP, o seu produto minimamente viável, ela percebe que parte daquelas hipóteses não eram válidas. Ou seja, ela pivota o negócio e se transforma numa nova empresa. Então sim, a empresa muda de cara ao longo desse tempo. Permita trazer perguntas também aqui dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook. O Jonatas Lopes, é uma sugestão sua. O que fazer quando se tem uma ideia que pode ser inovadora, mas você passa o dia em outras atividades, como estudando e trabalhando? Pois é, então a sugestão é, no início, buscar ocupar o máximo possível do tempo sobressalente para desenvolver essa ideia, mas buscar rapidamente mentores, hoje nós temos um ecossistema que amadurece, que floresce no Brasil,
Então nós temos várias plataformas onde você consegue, primeiro, buscar muita informação, se conectar com mentores. E a minha principal dica é o seguinte: participe de eventos que nós chamamos de meetups, onde vários desses empreendedores se encontram. O importante é não ficar sozinho com essas dúvidas, porque hoje o número de pessoas que compartilham desse desenvolvimento é cada vez maior. Então é importante buscar esses eventos de inovação, buscar esses meetups para ter essa troca. Outros empreendedores terão outros problemas e certamente vão encurtar o caminho nos desafios que ele está passando. Agora, Arthur, você falou aí sobre essa questão da velocidade dos negócios e o Jonatas Lopes falou em inovação. Dá para ser inovador ainda? Tem tanta coisa que aconteceu nesse período de 20 anos, ainda tem espaço para mais inovação? Cada vez mais e num ritmo maior. Então nós temos essa democratização do empreendedorismo. Nunca foi tão barato empreender, nunca foi tão barato usar essas plataformas. Exemplo, para uma empresa de tecnologia ter um servidor até alguns anos atrás, ela tinha que comprar esse servidor. Hoje ela usa esse serviço na nuvem de provedores como Amazon, como Microsoft, e ela paga só pelo uso que teve. Então, quer dizer, era um custo fixo que acaba se tornando variável. Nunca foi tão barato criar isso. E o que nós temos é um aumento exponencial dessas startups inovadoras, cada vez criando novas soluções. Um dado que é interessante é o seguinte: 2009, Milton, nós tivemos uma startup com valuation de $1 bi, que é o que nós chamamos de unicórnio. 2010 nós tivemos 3. E nos últimos 2 anos nós tivemos mais de 180. Então, esses indicadores de inovação, de pessoas criando soluções incríveis que vão impactar o mundo inteiro, isso não para de aumentar. Tem 2 coisas que eu quero falar em cima disso que você acabou de me dizer. Não quero perder aqui a linha, mas vamos lá. Você falou 180 no mundo. Exatamente. E chegou a $1 bi. Exatamente. Agora, isso aqui não gera uma ilusão nas pessoas? Você vê esses caras dando super certo e você diz assim: o meu negócio não avança. O que está acontecendo de errado aqui, Arthur? Concordo, então acredito que esse mercado de startups também já entra numa fase de bolha em vários lugares do mundo e cria-se sim um senso de que existe uma receita para isso, que startup é para todo mundo. Isso não é verdade. Empreender também, largar tudo e criar sua empresa não é para todo mundo. Não acredito que essa seja uma receita geral, até porque eu não acredito que existam receitas gerais. Cada caso é um caso, tá? Mas sim, cria-se uma ilusão exagerada. Por isso que eu até fiz questão de enfatizar antes da idade média dos empreendedores de sucesso. São pessoas com mais repertório, com mais experiência de vida que se prepararam para fazer isso. Só que o caso que acaba gerando notícia que se torna sexy é daquele empreendedor de 19 anos. Mais uma vez eu digo, é o ponto fora da curva do ponto fora da curva. Então sim, cria-se uma ilusão de que é muito fácil e muito tranquilo conseguir investimento e se tornar bilionário. Longe disso. Daquilo que nós estamos falando antes, do que você tinha me respondido, outro ponto que eu quero voltar aqui com você é sobre a questão de hoje ser muito mais barato empreender. Você até deu um exemplo. Dá para traçar um paralelo quanto se gastava para lançar uma startup, um novo negócio, e o quanto se investe hoje, ou quanto se gasta numa empresa para lançar esse negócio? Tem vários indicadores. Então, há 15, 20 anos atrás, se falava de 50 a 100 mil dólares. E esse número hoje caiu para menos de 5 mil dólares para a pessoa iniciar o seu negócio, se ela souber usar com sabedoria essas plataformas online. Porque hoje você consegue fazer muito do seu marketing digital gastando pouco, você consegue fazer o lançamento do seu site de uma forma muito barata, você consegue criar um comércio eletrônico, enfim, seja lá o modelo de negócio, hoje custa pouco fazer isso. Então isso criou uma transformação no mundo que é importante também, que antes o mundo dos negócios era dominado pelas grandes empresas, aquelas que detinham capital, poder e dominavam esses mercados. Ao passo que hoje o mundo dos negócios é dominado pelos mais ágeis, não pelos maiores e mais fortes. Então esse campo de disputa entre as empresas alterou-se muito justamente pela democratização e pelo barateamento do empreendedorismo. O Miguel Feio manda mensagem aqui, um comentário exatamente em cima do que você está dizendo. Ele diz o seguinte: as ferramentas estão ficando mais baratas, mas criar algo que o consumidor quer continua sendo extremamente trabalhoso. Existe uma ilusão que as ferramentas é que geram sucesso. Isso realmente acontece? Excelente comentário, porque é algo que eu comento muito nas palestras, Milton. Tecnologia nada mais é do que ferramenta. E então nós não podemos imaginar que a tecnologia per se resolve um problema. Então, quando muitas empresas perguntam sobre Big Data, sobre a ferramenta A ou B, elas são simplesmente ferramentas. Cabe ao empreendedor saber identificar uma dor do cliente.
E aí uma outra observação que ele fez, que criar produtos para consumidores é um desafio muito grande. Isso é fato. Por isso que nós falamos que startups B2C, ou seja, que tentam criar soluções para consumidores finais, são as mais arriscadas. O Brasil tem se especializado em startups B2B, ou seja, criação de soluções para empresas, a conexão de startups com grandes empresas num modelo muito complementar. Se as grandes empresas têm tido dificuldade de inovar, é uma grande oportunidade para a startup criar uma inovação nesse mercado e ela vai ter um grande cliente, que são as grandes empresas. Então existe uma complementaridade muito bacana. Então concordo plenamente, criar soluções para consumidor final é sim um desafio, porque também tem um outro elemento aqui que é interessante, que é o seguinte: fica cada vez mais difícil identificar essas necessidades, porque nós tínhamos segmentações clássicas de idade, de poder aquisitivo, e justamente por essa mudança cultural muito forte que estamos vivendo também, fica difícil caracterizar o consumidor. Então, por essa série de desafios, eu concordo plenamente que a ferramenta não resolve isso. Nós temos velhos empreendedores? Muito, cada vez mais, cada vez mais. O que se fala muito é que isso está ligado a um mindset, isso não está ligado à idade. Então é um grande chavão também. Eu costumo fazer a seguinte reflexão. Tem-se que os millennials, enfim, os jovens, são profundamente empreendedores e tecnológicos e que não há espaço para as pessoas de mais idade. Quando nós mergulhamos na estatística fria das empresas de sucesso, ela traz algumas contradições. E se nós tivéssemos que necessariamente os millennials são empreendedores e criadores de startup, nós não teríamos uma geração tão forte no Brasil buscando concursos públicos. Então essa é uma hipótese que não se valida, de que o jovem, por definição, é empreendedor, ao passo que uma pessoa com mais idade não é empreendedora. Está muito mais ligado ao mindset da pessoa do que à idade. Arthur, você disse agora há pouco que as empresas podem se lançar muito rapidamente, em 6 meses, 1 ano, quem sabe elas se consolidam ou não. Da mesma maneira que elas crescem muito rapidamente, elas podem morrer muito rapidamente? Com certeza. Só que esse é um fenômeno que não está restrito às startups. Então, no Brasil, a taxa de mortalidade é bastante grande, né? Historicamente foi. Quando se falava em empreendedorismo, sempre se mostrou isso. Até porque boa parte dos negócios, quando começa, não tem a menor estrutura, não tem planejamento, há uma série de erros que se comete. Exatamente. E o agravante das startups que são negócios muito ousados. Então, também não podemos misturar com a estatística de pequenas empresas tradicionais. Aqui eu estou falando da padaria, da farmácia, enfim. A startup ela tem um sonho muito, muito grande. Ela quer crescer. Quando nós falamos de crescimento de startup, Milton, nós estamos falando de um crescimento mínimo de 20% ao mês. Então, quando nós falamos de uma empresa super bem sucedida, nós estamos falando de um crescimento desse anual. Uma startup ela cresce essa taxa por mês. Então imagine o tamanho do risco que ela está correndo. Por isso que ela tem retornos tão espetaculares. Agora, esse fenômeno não é mais só das startups. Justamente por essa onda toda que uma startup cria uma solução. Eu citei aqui o exemplo do WhatsApp, enfim, e ela consegue atingir milhões de usuários, cada vez mais nós temos essa taxa de mortalidade chegando nas grandes empresas. Cada vez mais é difícil, nós já temos estatísticas mostrando isso. Uma empresa, por exemplo, que está entre as 100, entre as 500 maiores empresas do mundo, ela se manter no topo, cada vez é um desafio maior, porque ela tem que se reinventar com uma frequência muito grande. Ao contrário do passado, quando você tinha empresas praticamente estabelecidas na linha das 500 maiores do mundo. Você pegava a lista da Forbes, pouca variação tinha. Exatamente, elas eram perenes. Então, o que nós temos hoje, de 2001 até 2017, o que nós temos é que mais de 50% das empresas que estavam no topo do mundo não existem mais. Foram substituídas por soluções, por inovações que aconteceram nesse período. E essa taxa não para de aumentar. E não existem mais por quê? Porque não entenderam o tempo em que estavam vivendo? Tem uma série de razões, mas via de regra, quando nós nos remetemos aos casos clássicos aí de Nokia, de empresas que ficaram pelo caminho, via de regra o que acontece é o seguinte: a empresa, o empresário, o sistema de recompensa dele, ele começa a ter sucesso, e esse sucesso remete a que ele encontrou uma receita vitoriosa e acaba acontecendo uma certa arrogância por não inovar. Que a empresa ela entende que ela é uma empresa bem-sucedida por definição. E aí ela para de inovar, para de escutar o consumidor, começa a se tornar arrogante com o mercado, ao passo que uma startup, ou enfim, qualquer outra empresa, olha isso como oportunidade e acaba tomando espaço dela. As grandes corporações, elas teriam que ser, ou as antigas corporações, elas teriam que ser contaminadas por esse desejo de quem está à frente de startup?
Essa é uma visão bastante interessante. Então, é um movimento que já tem acontecido. Nós temos vários casos de empresas aqui no Brasil também abrindo suas aceleradoras para receber alguns desses negócios, para poder sim ser contaminados por esse mundo de maior velocidade. Então, é muito bacana ver isso se integrando, porque tudo que uma startup não tem é mercado. E tudo que uma grande corporação almeja é inovação. Então, mais do que uma startup tentando destruir uma grande empresa, que é um mito que se fala muito na internet, especialmente das fintechs, então elas vão destruir os bancos. Não acredito nisso, acho que elas vão complementar os bancos. Cada vez esse movimento é mais forte. Aliás, você tem experiência nesse sentido, né? Das grandes corporações na área bancária estarem se conectando às fintechs, ou sendo contaminadas pelas fintechs, positivamente, diga-se de passagem. Exatamente. Gustavo Neres Santiago está aqui no nosso Facebook, quer saber o seguinte: como concorrer com empresas de fora nos dias atuais, onde a globalização é uma realidade diária? Volto no ponto da agilidade. O mercado é cada vez mais conectado, então o Brasil é ainda um país muito fechado, mas nessa era de plataformas digitais, essas barreiras caem. Então as barreiras que existem para negócios tradicionais caem. E o ouvinte tem total razão quando ele fala que nós temos uma participação cada vez maior de empresas que são de fora do Brasil. Como competir? Sendo mais ágil, tendo soluções mais velozes. Como é que se tem agilidade dentro de uma empresa dessas? É gestão? É planejamento? Como é que é isso? É uma mistura, eu tentaria definir como um caos organizado, mas é não buscar o planejamento perfeito, é revisitá-lo o tempo todo, implementar. Hoje já tem uma série de metodologias de gestão chamadas de metodologias ágeis, mas o ponto que eu sempre foco é o seguinte: escutar o mercado o tempo inteiro. Então, ter ciclos de contato com o mercado que sejam mais curtos. Essa é uma condição que nós vemos nas empresas vitoriosas. Elas têm uma capacidade muito profunda de escutar o tempo inteiro o que o mercado está pedindo. Quando vocês investem em empresas ou investem em ideias, vocês fazem esta interferência no planejamento? Vocês ajudam? Sem sombra de dúvida. Então, muito mais, o investimento anjo tem muito mais a ver com o que nós chamamos de smart money do que com o dinheiro em si. O dinheiro, via de regra, é para sustentar essa startup no que nós chamamos de vale da morte, que é o período onde essa empresa não tem sustentabilidade financeira, que é uma outra coisa curiosa que pouca gente ainda debate, né? Tem gente que pergunta o seguinte: mas essa startup, quando que ela vai dar lucro? Muitas vezes, muitos anos depois. Então isso também mudou muito. Grandes empresas de alto potencial, analisada pelas métricas tradicionais financeiras, são um completo desastre. A Amazon, que hoje é uma das maiores geradoras de caixa do mundo, era uma empresa que deu mais de 10 anos de prejuízo. Então, muito mais que o dinheiro que é aportado numa startup, nós estamos falando do aporte de mentoria e networking. Tem até uma brincadeira que nós falamos que um bom investidor anjo, ele vale tanto quanto a sua agenda telefônica. Isso vale muito mais que o dinheiro que ele aporta na empresa. Que é a rede que ele vai ter para alcançar para o negócio. Exatamente. Agora, me chamou a atenção o que você falou aí, porque antes, e você vendeu essa ideia, que é real, do impacto que a tecnologia traz, transformando a nossa percepção do tempo. Mas aí quando você fala em dar lucro, você diz, não, demora mais. É outra contradição do que nós estamos vivendo. Justamente o drive da startup é velocidade, é crescer mais rápido. Então, exatamente a explicação está no fato de que nós não temos mais crescimento orgânico. As empresas tradicionais crescem de forma orgânica. O que isso quer dizer? Ela cresce na velocidade do que os seus recursos permitem. Uma startup que está buscando uma escala global, a partir da hora que ela identifica quanto custa ela conquistar um novo cliente, tudo que ela faz é aportar o máximo de recursos para ter mais clientes. Volto no ponto do WhatsApp, que é o seguinte: até hoje não se sabe como monetizar o WhatsApp. Todo mundo usa ele de graça, nós temos bilhões de usuários e ele não gera $1 de receita para o Facebook, que é o dono dessa plataforma. O Facebook passou por isso também por muitos anos. Não se tinha um modelo econômico, mas a partir da hora que você tem bilhões de usuários, se você conseguir gerar uma pequena receita de cada um desses usuários, você tem um negócio que vale muitos bilhões de dólares. Agora, e como é que sobrevive durante tanto tempo? Você obrigatoriamente vai ter que se juntar, por exemplo, ao Google, que ele aceita ficar sustentando você, o seu prejuízo, até que a coisa comece a virar? O tradicional são rodadas subsequentes de investimento. Então, a Tesla, que acaba de passar no seu valuation, acaba de passar a Ford e GM, apesar de produzir uma fração dos automóveis que essas montadoras fabricam. Então,
Só para dar uma ordem de grandeza, a Tesla fabrica algumas centenas de milhares de unidades de carro por ano, ao passo que a Ford fabrica quase 7 milhões de carros por ano. E a Tesla vale mais. A Tesla, até hoje, depende de recurso de novos aportes, seja através de bolsa de valores ou através de novos investidores. O Uber também. O Uber, até hoje, nunca teve um resultado positivo. Ele depende de novas rodadas de investimento, de novos investidores que continuam acreditando no negócio para manter o negócio crescendo. Está mais difícil, nesse momento no Brasil, de conseguir investimentos para startups, em função da crise que nós enfrentamos aí nesses últimos anos? Pelo contrário, tem crescido a oferta de investimento nas startups e conversando com essas redes de investimento, eu te diria que o movimento hoje é o contrário. Faltam bons negócios. Então nós temos um número gigantesco de startups, mas falta um nível de maturação, um nível de maturidade dos empreendedores maior. Então o empreendedor ele vai numa fase muito de ideação do seu negócio, buscar investimento, e aí ele acaba rejeitado. E ele fala, não há capital disponível. Pelo contrário, na maior parte das redes de investimento, das estruturas que suportam startups, sobra dinheiro e faltam startups competentes. E muito dinheiro lá de fora? Ainda não. O capital estrangeiro ainda não tem investido tanto no que nós chamamos de investimento early stage no Brasil, justamente pela insegurança jurídica, mas aí nós tivemos uma mudança importante nos últimos meses, que é a configuração do investidor anjo no Brasil, que é algo que juridicamente não existia até então. Então, ainda não, mas nos próximos anos nós devemos ter uma crescente desse movimento também. Por que você acredita nisso? Pelo seguinte, no mundo nós estamos vivendo uma fase onde nunca se teve tanto capital buscando oportunidades de remuneração. Explico. Nós temos em vários países desenvolvidos juros negativos, ou seja, é capital que não consegue encontrar boas oportunidades de apreciação. E aí esse capital precisa buscar, seja com mais risco, mas ele precisa buscar alocação. É o mesmo movimento que nós vamos ter nos próximos meses com a queda da Selic dentro do Brasil. Ou seja, com a Selic super alta, o que quem tem capital acaba fazendo? Buscando aplicações financeiras, porque elas são profundamente rentáveis e estáveis. A partir da hora que o juro da economia cai, a pessoa que detém capital tem que buscar oportunidades na economia real. E aí esse fluxo de capital, parte dele sem dúvida vai para as startups. O que você espera da economia brasileira neste ano? Acredito que nós já estamos num movimento de recuperação, mas a palavra do momento é a reforma da Previdência, né? Então nós chegamos até aqui por um governo profundamente desequilibrado do ponto de vista de controle orçamentário, e nós sabemos que a Previdência tem uma trajetória exponencial de dívida. Então, se esse problema não for sanado, acho muito difícil, até nós não voltarmos a ter uma recuperação plena, vai depender muito disso. Então, dependemos aí da agenda de votações. Nós estamos chegando no final do programa aqui. Lá no início eu perguntei o que eu precisava para você investir na minha ideia e no meu negócio. Se você decide investir na minha ideia e no meu negócio, você me ajuda também a fazer a gestão das pessoas da minha empresa? É um dos pontos que é muito importante. Então, todo investidor busca levar esses insights. Via de regra, quem está investindo tem o seu negócio, já teve uma série de outros negócios. Então, sim, nós tentamos ajudar do ponto mais plural possível, seja na gestão de pessoas, no marketing, enfim. Eu estou perguntando isso porque o Odilon de Carvalho Júnior escreveu para cá e quer saber como motivar uma equipe nesse ritmo das coisas. Excelente pergunta. É uma dificuldade, mas com um approach colaborativo. Normalmente, o que nós vemos nessas pequenas empresas? Um senso de propósito muito enraizado. Então, são pessoas que acreditam nesse sonho desde o começo. E tem também um mecanismo que nós chamamos de um compartilhamento de equity, ou seja, os primeiros funcionários eles têm uma participação no crescimento dessa empresa. Então, é um modelo importado aí do Vale do Silício que dá muito certo. As pessoas que entraram no começo do Facebook hoje têm uma parte dessas ações e certamente estão muito felizes de terem apostado. Tá certo. Bom, só para fechar a conversa aqui, caiu agora mesmo a última pergunta do Edislau Mendes: como podemos avaliar se uma startup pode vir a dar lucro e assim continuar fazendo aporte para no futuro se beneficiar deste lucro? Criando métricas. Então, métricas de mercado, de novos clientes. Aconselho que o ouvinte busque na internet, tem uma série de referências falando sobre métricas SaaS, são métricas para empresas de software, de tecnologia, mas tem métricas hoje muito sólidas para poder acompanhar se esse negócio de fato está progredindo. Arthur, você é um empreendedor?
Sim. Você teve uma startup? Eu já tive uma série de empresas, hoje me dedico a palestras, a consultoria para levar inovação para novos negócios e estou empreendendo o tempo todo. Mas tem empresas, porque você já falou aqui, empresa anjo, você tem aceleradora, tudo isso você criou já. Sim, então tenho também uma aceleradora de startups lá no Paraná, criei um grupo, uma rede de investimento anjo e estou buscando, sou sócio de um espaço para aceleração, um outro espaço de aceleração de negócios, estou buscando oportunidades de negócio o tempo todo. Tá bom. Arthur, muito obrigado pela sua gentileza, sua dinâmica na fala e o seu conhecimento, compartilhando tudo isso com a gente aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado pelo convite. O Arthur Igreja é empresário, investidor, professor da FGV Rio, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo, muito obrigado. E deixa o convite. Se você quiser ampliar essa discussão, trazer o seu conhecimento também, compartilhar com os nossos ouvintes, participe do nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vai lá no LinkedIn, procura o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN e lá você pode publicar também o seu conhecimento, a sua ideia, o seu artigo, a sua crônica, para que a gente possa fazer com que esse conhecimento se amplie ainda mais. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais!